Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre os pilares da fé, e estamos falando sobre a crença nos livros sagrados, e falamos um pouco acerca do benefício e particularidade do Alcorão, e vamos falar quais são as nossas obrigações para com o Alcorão, qual é a obrigação do muçulmano para com este livro, o Alcorão. Devemos amar o Alcorão, valorizar sua magnificência e respeitá-lo, pois a palavra do Criador é a melhor palavra e a mais veraz. A palavra do Criador, que é aquilo que está escrito dentro do Alcorão. Devemos recitá-lo ou lê-lo, o muçulmano recita ou lê, tratando de compreender suas palavras. Essa leitura ou essa recitação sempre tem que tentar compreender as suas palavras, meditar sobre os seus ensinamentos, suas histórias, para assim podermos discernir entre o certo e o errado e aplicarmos como nossa forma de vida. Então, não apenas ler do começo ao fim, temos que ler e tentar compreender, entender, e assim a gente vai diferenciar ali o que é certo, o que é errado dentro ou durante a nossa vida toda. Devemos seguir suas leis, exemplos, ordem e etiquetas e fazê-las parte de nossa vida cotidiana. Então, o que também é lido ali é para ser colocado em prática. As ordens que tem são para serem obedecidas. As proibições também é para a gente se abster, se afastar delas. E assim a gente consegue aplicar o Alcorão no nosso dia a dia. Quando Aisha, a esposa do profeta Muhammad, quando foi perguntada acerca do profeta Muhammad, ou qual era o comportamento ou a conduta do profeta Muhammad, ela respondeu que o comportamento de Muhammad era o Alcorão. Ou seja, o que ele vivia, falava no dia a dia era conforme o Alcorão dizia, orienta, ordenava ou proibia. Então ele falou, o Muhammad, a sua conduta era o Alcorão. Então, o significado do relato da Aisha, da esposa do profeta Muhammad, em sua vida, as suas ações era a personificação da sabedoria e leis contidas no Alcorão, pois seguiu e tomou como forma completa de orientação este livro, ou seja, a sua forma de viver, o seu cotidiano, ele levou o Alcorão como sendo o melhor exemplo e é o melhor exemplo. Então, por isso, o muçulmano também tem que seguir a mesma linha, seguir aquilo que o Alcorão diz, se abster aquilo que ele proibiu. Então, assim, ele vai mantendo essa sua orientação, essa sua prática, como se fosse a sua vida, ou seja, a sua vida ser o Alcorão, a sua conduta, só o Alcorão. Por isso ele, o profeta Muhammad no caso, é o melhor exemplo a ser seguido por todos nós. Muhammad é um exemplo para todos nós seguir a ele. Se estamos seguindo a ele, devemos ter a certeza de que estamos ali seguindo aquilo que está escrito no Alcorão. E Allah fala acerca do profeta Muhammad também no Alcorão que ele teve um dos magníficos, ou a sua conduta era magnífica, se referindo ao profeta Muhammad. Magnífica por quê? Porque seguia aquilo que era, ou aquilo que é o Alcorão. Todas as orientações e proibições, ele estava naquela mesma linha, ou seja, seguindo adequadamente o Alcorão. Por isso tinha essa conduta e é o melhor exemplo que existe. Qual a nossa posição? Qual a posição do muçulmano em relação aos livros sagrados anteriores? Os livros revelados antes do Alcorão. Então, o Evangelho, a Torá, qual é a posição do muçulmano? Como o muçulmano deve enxergar esse tipo de livros? Os muçulmanos creem que a Torá, que foi revelada a Moisés, e o Evangelho, que foi revelado a Jesus, que a paz e bênção estejam com todos eles, são a verdade revelada por Allah. Então, esses dois livros sagrados, o muçulmano crê que são palavras de Deus. Esses livros são revelações de Allah subhanahu wa ta'ala para esses mensageiros e que reúnem leis,
Ali tem leis, ensinamentos, histórias que contém que contém a orientação e luz para os humanos. Então, lei, orientação para os seres humanos contém nesses livros anteriores ao Alcorão, a Torá e o Evangelho. Para suas ações diárias na sua vida mundana e a outra vida. Tudo contém nesses livros anteriores ao Alcorão. Entretanto, apesar disto, Allah informou no Alcorão que o povo do livro trata-se dos judeus e cristãos, alterou esses livros, ou seja, esses povos alteraram tanto a Torá assim como o Evangelho, acrescentando algumas coisas e diminuindo ou eliminando algumas coisas. Isso que aconteceu com os livros anteriores. As pessoas começaram a retirar aquilo que achavam que não é bom para eles e acrescentavam aquilo que achavam que isso é bom para eles. Então, nesses livros, o que aconteceu é assim que relata o Alcorão. Portanto, estes não se encontram na atualidade, tal como foram revelados originalmente. Hoje, o Evangelho que a gente vê, a Torá que a gente vê, não é o mesmo que foi revelado originalmente. Porque esse original que o muçulmano, esse original que o muçulmano crê, esse livro, tanto a Torá ou o Evangelho originais, como a gente acabou de ver, tem orientações, tem leis, tem ordens, como as pessoas poderiam viver. Tem boas orientações, mas com a deturpação, aí surge a dúvida em crer de tudo que ali existe para o muçulmano. Ou seja, o muçulmano já duvida ou não pode crer em todo, na sua totalidade desses livros, por causa dessa alteração ou deturpação. Assim, a Torá que existe hoje não é a que foi originalmente revelada a Moisés, que a paz esteja com ele, porque alguns judeus deturparam brincando com suas normas. Allah o Altíssimo disse a este respeito: alguns dos judeus modificaram o sentido das palavras e dizem: ouvimos, mas desobedecemos, escutamos, mas não prestamos atenção. Então, esse é um dos seus dizeres acerca desses livros. Essas alterações então, ouvem, mas não obedecem. Então, é a partir daqui que o muçulmano hoje não acredita em tudo que está nesses livros. Apenas vai acreditar aquilo que coincide com o Alcorão, com aquilo que está escrito no Alcorão. O mesmo aconteceu com o Evangelho, que existe hoje em dia, o qual não é o Evangelho original que foi revelado a Jesus, que a paz esteja sobre ele. Pois alguns cristãos o deturparam, mudando muitas de suas normas. Allah disse sobre os cristãos: entre eles há aqueles que deturpam o livro, quando o recitam para que creias que é parte dele ou parte do livro, quando na realidade não pertence ao livro, e dizem que provém de Allah, sendo que não provém dele, inventam mentiras acerca de Allah. Essa também é uma das evidências que está ali no Alcorão, que também leva o muçulmano, a nós muçulmanos, a não crer na sua totalidade no Evangelho, senão aquilo que coincide com o Alcorão. Então, as palavras que coincidem, as leis, as ordens que coincidem com o Alcorão, a gente aceita, acredita que são revelações de Allah, mas aquilo que contraria já cremos que é uma deturpação que houve. E também aceitamos a promessa daqueles que disseram: somos cristãos, porém esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado. E recomendado, no caso, no Evangelho. Então, essas são algumas das evidências do Alcorão que fazem com que o muçulmano não acredite 100% naquilo que está no Evangelho ou na Torá. Acredita parte, e essa parte tem que estar ali de acordo com o que está escrito no Alcorão. Por isso encontramos nas mãos do povo do livro o que eles chamam da Bíblia, que reúne a Torá, o Evangelho e outros livros, muitas crenças equivocadas, histórias inválidas e falsas. Por isso, não consideramos a informação destes livros confiável. Então, aqui, essa junção de livros que já foram deturpadas, então faz com que não seja um livro confiável para o muçulmano, a menos que concordem com o que diz o Alcorão e a tradição profética. Como acabei de informar,
coincide com aquilo que o Alcorão diz, aquilo que o profeta ensinou, então o muçulmano segue, considera como sendo palavras de Allah, palavras de Deus, mas fora disso, então o muçulmano tem que seguir apenas aquilo que está no Alcorão. Entretanto, apesar disto, o muçulmano deve respeitar estes livros. O muçulmano deve respeitar estes livros, não deve diminuí-los, nem difamá-los, porque neles ainda há algo da palavra de Allah que não foi modificada. Então, nesses livros, há ainda aquele que é a palavra de Allah, que não foi modificada. Apenas vai rejeitar aquilo que contraria o Islã. É assim que o muçulmano deve olhar a esses livros anteriores revelados por Allah subhanahu wa ta'ala. E mais adiante a gente vai ver os frutos da crença nos livros sagrados. Qual é o fruto da crença nos livros sagrados? Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.